Olá, pessoal. Vamos comentar sobre uma notícia que o Valor Econômico trouxe no caderno de legislação. Nós não vamos repassar a notícia aqui para vocês, porque se trata de um ambiente de assinante. A notícia, a manchete diz: empresas aplicam advertências e demitem por causa do home office. Na verdade, a matéria, muito bem posta e bastante interessante, ela vem tratando das penalizações disciplinares no modo home office. O trabalho à distância, né? O teletrabalho. A lei trata de home office como teletrabalho no artigo 75A. A justa causa, as advertências, é importante que se diga o seguinte: a justa causa está prevista no artigo 482. Não existe previsão na CLT de advertência e de suspensão, porque isso faz parte do poder diretivo do empregador, poder de mando do empregador. O artigo 6º da CLT não trata de forma diferente, ao contrário, ele existe para dizer que o trabalho presencial é a mesma coisa do trabalho à distância. O contrato de trabalho não se altera em relação a direitos e obrigações. O empregado está obrigado a trabalhar em home office, a cumprir com as suas atividades, suas tarefas, a prestar conta do seu trabalho para o seu empregador. Se isso não acontecer, da mesma forma de um trabalho presencial na sede da empresa, ele poderá ser punido, desde uma advertência verbal, advertência escrita, uma suspensão e até uma demissão por justa causa. São muitos os empregadores, os gestores que perguntam: eu só posso demitir por justa causa, eu só posso suspender se eu advertir antes. Em regra, em situações normais, sim. Né? Se é uma desídia, um desinteresse, sim, essa gradação ela deve ser respeitada. Porém, se a situação for muito grave, né, e aí na reportagem, por exemplo, um atestado médico falso, se um atestado médico apresentado é falso, é um ato de improbidade, o empregado decai da confiança do empregador e aí ele pode ser demitido por justa causa, por ato de improbidade, é o artigo 482, a linha A, sem que ele jamais tenha praticado, tenha recebido qualquer punição. Então, a gradação da pena, da penalidade, ela é de acordo com a infração. Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui, que eu acho muito importante, é que no home office, o artigo 62 da CLT, ele prevê que não há controle de jornada. Então, há situações em que o empregador quer punir o empregado porque descobriu, através de uma rede social, que no horário do expediente ele estava no supermercado, ele estava na farmácia. Veja, no home office não existe controle de jornada. Eu até menciono em alguns artigos meus que quando existe a conversão do contrato de trabalho presencial para home office, é interessante que se mantenha o controle de ponto, porque se trata de uma situação atípica o home office. Ele não foi, o empregado não foi contratado para ser home office. Ele foi contratado para trabalhar na sede da empresa. Com a pandemia, o jeito, né, a solução encontrada foi ele ficar home office. Então, por conta disso, nesses casos, eu defendo que poderá continuar o controle de horas, controle de horário. No caso do contrato que inicia já em home office, o artigo 62, 62 da CLT prevê que não existe controle de jornada. Então, o que deve ser considerado é o trabalho entregue. Se eu tenho um relatório para fazer, se eu tenho alguns contatos para realizar, se eu tenho vendas para operacionalizar, né, para comandar a minha equipe, se eu tenho reuniões para fazer com clientes, então não deve ser analisado se eu estou cumprindo aquela carga horária, por exemplo, de 8 às 12, 14 às 18. Mas se eu estou entregando as tarefas que me foram repassadas, obviamente, tudo que eu estou falando aqui é dentro de uma razoabilidade. Então é isso, eu acho que a reportagem do Valor foi muito bem, muito oportuna, e o resumo que fica é que não há diferença entre a justa causa, entre as penalidades de quem está trabalhando na sede da empresa presencial ou quem está trabalhando à distância. É a mesma coisa, o tratamento deve ser o mesmo.
É isso aí. Um grande abraço para todos e até logo.